James Bond. Claro. Por que não escreve logo o Bambi, então? A portuguesar. Eu inventei de dizer, eu fui numa aula na Universidade dos La Salle, lá na Canoas, e daí tinha um padre lá sempre falando, e daí fui conversar com ele, tá, falando eu não sei por que ele veio ser justificada a instituição, né? Acho que estava querendo me cooptar para. Né? E daí ele explicando quais os fundamentos, que não é nenhum voto de pobreza, somente economicamente eles são muito fortes, ele tem interesses financeiros de manutenção e tudo mais, né? E daí eu disse, não, o senhor sabe até com curiosidade, minha família leva o nome. Levou por muito tempo o nome Vilela Salles. Né? Isso. Meu Deus, daí. Justamente. Daí foi algo, daí ele puxou um livro dele lá, dos La Salles, se não é parente, não sei o que, só faltou agora ganhei um. Sim, tu estás inserido. Que bom. Um clã. Sim. Deixa eu só colocar antes nós... Falando universal, como eles são o mundo inteiro. Eles têm lugares, tudo que é. Eu gostei principalmente de uma universidade que eu tenho em Cancún. Até me deu vontade, se quiserem ir para eu ser professor em Cancún, eu vou com todo. Pessoal, vamos. Mas é uma passagem lá interessante. Vamos dar início à nossa reunião. O Tércio está chegando agora. Chegando para a nossa reunião, reunindo hoje a velha guarda, né? Exatamente. Eu acho que os Chega mais... a ser engraçado, né? Eu ser uma velha guarda. Mais ainda o fato de que o mais antigo de todos os integrantes do grupo de estudos é o Lucas. É verdade. Lucas tem 14 anos, já faz parte do grupo desde os 5, quase 6 anos. Então é o mais novo dos antigos, e depois é o André, né? O Dr. Pedro Osório, com a chegada do Tércio, a Irene. A Odila, que se reuniu ao grupo há menos tempo, mas o André praticamente desde a fundação. Não esteve na reunião de fundação, mas já nas subsequentes. Né? E o que nós estamos, desde a semana, estamos já na 4ª reunião, que nos aventuramos a examinar um tema para o qual estávamos nos preparando desde a criação do grupo. Nós iniciamos, é óbvio que tem outras questões que foram colocadas, mas nós iniciamos de um certo tempo para cá, tentando responder a 3 perguntas, ou aliás, tentando resolver 3 problemas da filosofia, ordenar as ideias para tentar entender essas ideias, como é possível então entender algo. A segunda questão é como é possível pensar sobre o que entendemos, e a terceira questão então é como é possível falar sobre o que pensamos do que entendemos. São 3 momentos então de um sistema de inteligência que precisa ser ordenado para que esse sistema de inteligência então depois possa efetivamente se voltar para os problemas da filosofia, que são tantos e tão variados são os problemas, que é óbvio que também nós teríamos que escolher apenas uma parte desses problemas para tentar então entender. Nessa tentativa, então, de tentar explicar como é possível entender, como é possível pensar e como é possível falar, nós estamos, então, identificando algumas questões que precisam ser identificadas para que possam, então, a partir destas questões identificadas, tratar desses assuntos que são, então, os assuntos que examinamos aqui. Bom, para essa primeira pergunta, como é possível entender algo, me parece que até agora podemos aceitar como válida a resposta de que a estrutura orgânica que permite ser o que somos, ou seja, o indivíduo, o homem, é antes de tudo uma estrutura orgânica, e a característica dessa estrutura orgânica é que ela é dotada de algo que nós denominamos de vida. O fato dessa estrutura orgânica, então, possuir vida, esta vida da estrutura orgânica, então, constitui um mecanismo natural de entendimento. Ou seja, o homem, a estrutura orgânica que compõe o homem, se relaciona com a natureza de forma natural.
antes de qualquer outra questão para ser examinada, podemos dizer que ela funciona de forma natural. Esse funcionamento natural, que põe então em ação uma série de processos orgânicos que vão compor essa estrutura, que vai então entender naturalmente, esta estrutura orgânica, então, a característica número 1 dessa estrutura orgânica que nós vamos isolar então para tentar seguir adiante nas nossas investigações, é que ela sente. Essa capacidade natural de se relacionar com o mundo permite então que essa estrutura tenha sensação. Então a sensação é o primeiro elemento que precisa ser colocado em evidência para tentar explicar como é possível entender. Bom, essa sensação ela decorre do quê? Podemos examinar vários aspectos, várias características dessa estrutura orgânica. Mas uma questão que essa estrutura orgânica apresenta, e que nós podemos identificar, é que essa estrutura orgânica ela só existe enquanto estrutura orgânica porque ela tem uma série de mecanismos que permitem a essa estrutura buscar permanente sobrevivência. Ela vive, ela existe então num determinado... Bom dia, Tércio, seja bem-vindo. Essa estrutura orgânica, então, ela... Para que ela possa, então, ser o que é e sentir, que é esse elemento, então, que nós vamos identificar e tentar ordenar, nós vamos perceber que ela busca permanentemente sobreviver. Outra característica que nós vamos perceber nessa estrutura orgânica é que ela, desde o primeiro momento que ela se apresenta como tal, a característica permanente dela é de reprodução. Ela está permanentemente se reproduzindo enquanto estrutura orgânica, e esse processo de reprodução dessa estrutura orgânica, então, permite que nós apontemos dois momentos dela. O momento em que ela nasce, surge como estrutura orgânica, e o momento que ela morre, que ela desaparece como estrutura orgânica. Quando que ela desaparece? Quando ela para de reproduzir-se. Então, essa estrutura orgânica está permanentemente se reproduzindo e está permanentemente buscando a sobrevivência. Esse processo todo que compõe esta estrutura orgânica, ela vai agora, então, nesse desenvolvimento total, que vai permitir que ela sinta, então, nós vamos permitir isolar nessa estrutura orgânica, então, duas grandes instruções que a vida dá a ela. Sobreviva e, para tal, então, reproduza-se permanentemente. Bom, então, essa estrutura orgânica que entende... Se nós formos observar, então, o que compõe a vida dessa estrutura orgânica, é que ela faz parte de um universo, de um conjunto de outros fenômenos que se apresentam nesse universo, e como parte desse universo, então, ela se relaciona com esse universo de maneira natural. Há uma relação natural entre a estrutura orgânica e o universo, que compõe aquilo, então, que se apresenta como vida para essa estrutura orgânica. Então, a vida, ela é esse conjunto de instruções que permitem que ela sobreviva e esse conjunto de instruções que permita que ela possa reproduzir-se de forma permanente, até cessar com a morte. Bom, vocês percebam, então, que nós vamos, então, tomar essa estrutura sem explicar como isso ocorre, porque não é possível. Não somos ainda detentores de informações suficientes para nos aventurarmos a examinar e responder a isso, mas nós vamos tomar então essa estrutura como uma estrutura que sobrevive, se reproduz permanentemente e faz isso porque ela consegue entender de forma natural esse universo do qual ela faz parte. Isso vale, e agora eu quero deixar bem claro, para ficar absolutamente claro, vale para o homem e vale também para a estrutura orgânica mais rudimentar que nós conhecemos, que é a ameba. Tanto a ameba se reproduz permanentemente, e quando cessa essa atividade ela morre, como a ameba busca sobreviver a qualquer custo, senão ela não seria ameba, não teria vida, né? A ameba se apresenta como vida, então. Então vocês percebam que é possível colocar uma parcela
considerável desse universo dentro dessa explicação. Os seres vivos entendem o mundo em que vivem de forma natural. André, essa academia... Não, eu estou falando essa academia trata de uma outras Não, não questões. estou entrando na área do direito, só da biologia. É a teoria dos argentinos, da biologia. Bom, se eles já resolveram essa questão, eu imagino que não seja dessa forma. Porque, na verdade, assim, ó, uma outra questão que nós temos que colocar, até porque eu vou me aventurar agora, hoje, na reunião de hoje, é tentar examinar uma outra questão, trazer uma provocação, doutor Pedro Osório, porque é fruto de um conjunto de reflexões que eu vim fazendo nesses últimos dias, mas eu quero fazer um trato aqui, categórico. Nós temos que deixar completamente de lado tudo o que os outros pensaram sobre o que nós estamos tentando examinar. Por quê? Porque se esse assunto já tivesse sido resolvido, já estava resolvido. Não estaríamos perdendo tempo em examinar essa questão. Então, tomamos como pressuposto que ele não foi resolvido. Segundo, por exemplo, eu vou tentar examinar algumas questões logo a seguir, que tem a ver com algumas ideias que já foram examinadas de uma outra forma por Freud e por Jung. Tércio Jung está presente aqui. Eu peço que abandone assim, as suas origens em algum momento. Porque senão não é possível levar o estudo adiante. A nossa tarefa aqui não é examinar as ideias dos outros, mas examinar as nossas próprias ideias. Para verificar até que ponto as nossas ideias podem se apresentar como um conjunto coerente de informações que possam ser ordenadas de uma certa forma para tentarmos irmos adiante num outro tema que nas minhas conclusões, ele sequer até hoje foi examinado. Então é provável que se eu trouxer pessoas que examinaram outras questões para dialogar com esse problema, eu vou acabar atrapalhar a exposição das ideias e vou criar uma barreira, vamos chamar de epistemológica, né, como vem a gosto da academia, que vai me impedir de seguir adiante. Então vamos deixar de lado tudo que foi pensado sobre esse assunto para verificar se dessa forma eu estou tentando deixar completamente fora qualquer opinião alheia, a não ser uma tentativa de ordenação de um conjunto de informações que depois nós vamos examinar se eles podem se apresentar de uma certa forma. Eu falei autopoiese, mas eu até discordo um Eu pouco. conheço o trabalho do Maturana e do Varela, eu vi ele. Eu também, eles mesmos dizem A ciência que não deveria biológica ser aplicada, né? Mas eu acho que nas ciências biológicas ela é uma teoria interessante. Agora, a aplicação dela para o direito, para as teorias sociais, eu não sei se enquadra muito. Mas o que tu colocou ali, eu concordo eles na parte biológica. Né? Eles, como biólogos que desenvolveram o estudo deles, questão de vida, como ela se reproduz, eu acho que é interessante, né? Nessa, como eu digo, usando para a biologia, né? Claro. Não para... Mas é que na daí verdade... eles colocam teoria de sistemas para justificar, que daí eu não sei se é muito correto. Então tá bem. Por isso que eu te cortei, mas na parte biológica, não na parte das teorias sociais. É que as tuas reflexões, o André participou desde o primeiro dia do grupo de estudos, mas ele agora está fazendo um trabalho acadêmico na URGS, aliás, desejamos sucesso, na PUC também, né, fazendo uma ponte entre as duas instituições lá em Porto Alegre. Só que assim, ó, essas questões que a academia da atualidade tratam, elas não podem ingressar no nosso ambiente aqui, porque eles atrapalham. Eles estão tratando de questões completamente diferentes das nossas. Eu nem portanto... sei se eles sabem o que eles estão tratando. Bom, tenho minhas dúvidas com relação a isso. Bom, mas então vamos seguir adiante. Eu estava tentando... Pontuais, né? Que a universidade, contrariando a acepção de amplitude do próprio termo, de universalidade, né? De lato senso. Os avanços que, pode ser entre aspas, que essas instituições procuram, que são através das pessoas que dela participam, né? Esses cortes que se fazem, né? Na verdade, são tentativas, né? Contribuições, por vezes desprovidas do sistema, do Maturana lá, do Varela lá, mas não quero interromper. O trabalho deles na verdade, eles fazem uma pergunta bem interessante, e eu acho que é válida a questão que o Varela e o Maturana tratam a árvore de conhecimento, aliás, o nome da obra que trata esse assunto, ele vai propor que nós voltemos a conhecer o conhecer, dizia ele. Né? Eu acho que estamos fazendo exatamente, seguindo esse conselho aqui.
estamos fazendo, só que, obviamente, eles trataram de outro assunto muito interessante e provocativo, né? Válido, perfeitamente válido, tão válido, que foi bem aceito no mundo acadêmico. Só que eu, sinceramente, assim, não é nenhuma crítica, obviamente, não vou fazer dessa forma, mas a academia acabou se perdendo um pouco, porque na medida em que ela foi inserida na lógica da produção de riqueza, a ordenação do conhecimento humano acabou ficando no segundo plano. O plano mais importante, num certo momento, faz parte do processo histórico que vivemos hoje e que com certeza um dia haverá de ser superado. Mas deixa eu só retomar então essa questão, porque eu quero trazer hoje aqui no grupo de estudos uma provocação, mas gostaria então de fazer um pedido categórico, porque senão não vale a pena tentar fazer essa investigação, porque isso atrapalha o trabalho que estamos fazendo, que está focado num tema distinto. Mas eu vou chegar até ele e depois eu vou seguir um pouco adiante apenas para propor a vocês examinarem, assim como venho fazendo essas 2 últimas semanas, umas ideias novas com relação ao sistema que submete o homem da atualidade naquilo que nós chamamos de processo civilizatório. O que o processo civilizatório faz uso para civilizar o homem, então, para fazer aquilo que somos. Mas eu gostaria então de tentar examinar novamente essa questão. É possível perceber, então, em certo sentido, obviamente, em certo sentido, porque não estou tratando da totalidade de questões que precisam ser examinadas em relação a isso, mas que, em certo sentido, então, nós podemos tomar tanto a ameba como o homem como iguais. Como iguais. Ou seja, são parte desse universo que se apresentam nesse universo como uma característica que nós reconhecemos então na ameba e o homem, que são seres vivos. Ninguém duvida disso, né? Bom, podemos então tomar como certo isso. Segunda questão. Podemos tomar como certo também que tanto a ameba quanto o homem tem 2 características que se apresentam também idênticas. Ambas buscam sobreviver para assegurar que continuem vivas e ambos, nesse processo de sobrevivência, estão permanentemente se reproduzindo organicamente. As células se dividem e cumprem um ciclo que começa com a vida, com o nascimento e encerra com a morte. Então, vamos perceber então que tanto a ameba quanto o homem, nesse processo de sobrevivência e de reprodução, eles se relacionam com essa parte do universo onde fazem parte de forma natural. É um conjunto de relações naturais que permitem então que eles sobrevivam. Vou dar apenas um exemplo para não parecer uma afirmação sem sentido para pensarmos sobre ela. Se nós, qualquer um de nós aqui, pegarmos um pedaço de fruta ou de qualquer outro alimento e introduzirmos no nosso organismo, nenhum de nós vai precisar dizer para o seu estômago o que fazer com esse alimento. Ele sabe exatamente o que deve ser feito, salvo algum problema na estrutura orgânica funcional dessa estrutura. Se não houver nenhum problema funcional, esse alimento vai ser percebido, organizado, distribuído e eliminado depois quando não for mais necessário nessa estrutura orgânica. Então vocês percebam que há uma relação natural de entendimento nesse universo da quais essas estruturas orgânicas fazem parte. Obviamente que a ameba no seu campo e o homem também no seu. Usar a palavra campo que também, apesar que vamos nos apoiar na geometria pura, então, para admitir essa ideia, essa palavra na discussão. Falei o sentido, né? Mas força da expressão, então. Cada um, então, no seu âmbito, a ameba e o homem, eles, então, entendem naturalmente o meio em que vivem. Então, está respondida a primeira pergunta, como é possível entender. Se alguém quiser, eventualmente, seguir adiante, então, agora, para tentar examinar com mais detalhes esses processos orgânicos que permitem que esses fatos ocorram, bom, ele vai se dedicar então à biologia, vai se dedicar a uma parcela daquilo que nós denominamos, então, organizamos sob o signo do conhecimento, né? Que são as nossas ideias sobre o mundo natural, vai ordenar uma ciência a respeito disso
e vai tentar desenvolver, mas não é objeto desse nosso grupo de estudos, tentar explicar então como esses processos orgânicos funcionam, porque não está na nossa pauta. Mas é necessário reconhecer então que o entendimento é uma capacidade natural, que está lá na ameba e está aqui no homem. Segundo lugar, então, como é possível então agora pensar sobre isso? Então, nós tomamos que essa estrutura orgânica que se relaciona de forma natural com o mundo em que ela vive, na parcela do universo, aliás, em que ela vive, essa estrutura orgânica, então, ela vai apresentar um elemento de racionalidade, para tentar explicar como é possível pensar, que nós vamos identificar nessa estrutura, então, que ela, nestas relações naturais com o mundo, então, em que ela pertence, agora estamos examinando o homem, a ameba está completamente fora do exame, não cabe mais nessa segunda parte, porque a ameba não pensa, né? Somos nós que pensamos, então precisamos responder como essa nossa estrutura funciona. Então, essa estrutura orgânica, então, nós vamos reconhecer agora, como ponto de partida, que ela, destas relações que ela tem com esse mundo natural, que é esse universo, aliás, ainda não estamos falando do mundo, essa estrutura orgânica, então, que faz parte do universo, ela recebe desse universo impressões. Ou seja, o universo produz impressões nessa estrutura orgânica. E ao produzir impressões nessa estrutura orgânica desse universo, essas impressões produzem sensações. Produzem sensações. Estas sensações... Vamos esperar o André terminar de... Estas sensações, que são produzidas por meio de impressões nessa estrutura orgânica, elas passam então agora, através desses mecanismos naturais que permitem essa estrutura orgânica se relacionar de forma natural com o mundo em que ela vive, ela passa a ordenar esse universo. Esse universo então passa a ser ordenado. Por quê? Porque essa estrutura orgânica agora ela passa a relacionar as fontes das impressões. Ela então agora é uma estrutura orgânica que ela tem então essas duas características, que são então buscar a sobrevivência e buscar permanentemente a se reproduzir. Essa estrutura orgânica ela agora se relaciona com esse universo por meio de outros cinco aptidões distintas. Ela então tem olfato, ela tem tato, ela tem visão, ela tem audição e ela tem o gosto. Ela com essas 5 sensações, ela tem condições agora de identificar as fontes dessas impressões. O universo então tem diferentes fontes das impressões. O sol produz uma impressão, uma planta produz uma outra impressão, uma fruta produz uma outra impressão, o movimento desse universo entre os fenômenos que ocorrem produz outras impressões que são chegadas até o ouvido. Então, essa estrutura orgânica agora passa a receber esse conjunto de informações do universo, e ao receber estas impressões por meio das sensações, ela relaciona esse conjunto de informações e produz agora então um sistema de relações. Então, ao mesmo tempo, essa estrutura orgânica pode perceber o movimento de uma luz que parte de um conjunto de nuvens. Ela pode verificar então que além dessa luz que parte de um conjunto de nuvens produz som, ela pode identificar a fonte como sendo visual, como sendo as nuvens, e ao relacionar então a nuvem, a luz e o trovão, ela vai dizer então que houve uma propagação de um raio, né? Seria o termo mais correto, né? Caiu, né? Houve a propagação de um raio. Então, ela ao relacionar todos esses fenômenos, né, por meio de um sistema de relacionamentos, ela passa agora a constituir um mundo. Esse mundo então tem chuva, tem nuvens, tem encontro de nuvens que produzem raios, o encontro de nuvens que produzem raios produzem também trovões. E aí então eu só estou citando esse exemplo porque ela vai observar plantas, ela vai observar o movimento do rio, dos pássaros, ela vai observar o gosto das frutas, ela vai passar a constituir um conjunto de relacionamentos que vão sendo organizados, relacionados, e ao produzir essas relações, então ela vai desenvolver uma capacidade racional de pensar. O que é a capacidade racional, então?
a identificação das fontes das impressões, Que é relacional. que é relacional, racional. Com o quê? Com as sensações. Fonte das impressões, sensações, relações. Eu tenho então um universo e agora relacionado eu tenho um mundo. Na medida em que o homem então produz essas relações, ele vai constituir o seu mundo. O mundo é o quê? A capacidade de relacionar, a capacidade de pensar. Essa capacidade de produzir relações que vai compor o mundo, que vai ser então o conjunto das relações entre as impressões, sensações e ideias, ela permite então o homem a pensar. O homem pensa por quê? Porque relaciona. Pensar é relacionar. Nada mais além disso. Pensar é relacionar. O problema todo, que aí sim nós vamos ter que tentar entender, e aí está um assunto que eu quero trazer, eu sei que vai bagunçar a reunião, mas eu vou trazer no final. Eu vou tentar explicar de uma certa forma, para provocar a discussão, como então é possível constituir um sistema agora que domine o homem a partir desse sistema de relações. Bom, mas então vamos continuar adiante. Nós então percebemos que o homem é ser vivo porque entende as coisas naturalmente. O André, a academia não está lhe fazendo muito bem, André. É um conselheiro do Tribunal de Contas, ligando, não podia deixar de atender. Podia. Deveria ter desligado o celular. Ele fez isso durante 6 anos. Né? Chegava que a primeira coisa que fazia era desligar o celular, agora entrou de celular ligado. Essa foi Uma relação necessária. Uma relação necessária. Vai defesa. Bom, então nós percebemos aqui então que nós temos o quê? Nós temos então como na verdade nós não estamos desenvolvendo nenhum sistema que possa ser contestado. Não, pelo contrário. O que está sendo colocado aqui é um ponto de partida e o esforço todo que eu tenho feito é tentar encontrar algumas questões que, segundo o que penso, posso estar enganado, as questões que eu trago aqui podem ser aceitas sem que até então, a partir do exame das questões colocadas, possa imaginar se ser possível uma objeção válida. Então, quais são as questões que eu quero, mais uma vez, perguntar aqui, se é possível examinar, entender, explicar, sem precisar buscar emprestado de ninguém nenhuma ideia, não apenas as nossas, a não ser as nossas, se é possível, então, refutar a seguinte questão, que o homem sente. Sente. O que sente? Bom, isso não me interessa. Nem vou tentar investigar o que o homem sente, porque cada homem sente o que sente. E, portanto, nós não temos como compartilhar sensações para compararmos umas às outras. Né? Então, nós aceitamos aqui como certo o que o homem sente. Aceitamos como certo aqui também que há uma totalidade em movimento. Há um universo. Esse universo é uma totalidade em movimento. É certo. Todas as questões que eu tentar colocar aqui sob exame, qualquer questão que diga respeito ao universo, qualquer questão, vou encontrá-la em movimento. Vou lá na mais elementar partícula desse universo, percebo que ela se move. Vou na maior amplitude possível que eu der para esse universo, vou perceber que ele continua em movimento. E que há uma relação entre esses movimentos que nós não temos como explicar, mas que há entre essas grandezas que se movem. Então, essas relações, que eu não posso explicar, mas eu percebo que há, então, há uma totalidade em movimento, há um homem que sente. Este homem que sente agora, com essa capacidade de sentir o universo, o homem sente, ele sente o universo. Esse universo, inclusive, é ele mesmo, né? Porque se o homem está no universo, ele é parte do universo, ele então é também o universo. Então, esta parte do homem sente. Esse universo se move. Quando esse universo se move, o homem sente. Por meio do quê? De sensações.
De que forma? Porque ao mover-se, o universo imprime no homem sensações. Imprime. Então, como o universo se move e imprime sensações no homem, estas sensações agora, que não são únicas, são diversas sensações, ela se muda, se altera agora em qualidades, porque essa estrutura orgânica está dotada de um instrumental de sensação, de uma diversidade tal, que toda a sensação que se apresenta nesse universo em movimento, ela está sempre relacionada a partes diferentes do universo que simultaneamente produzem sensações. Então o raio e o trovão, eles se apresentam como parte desse universo em movimento e que de pontos distintos desse movimento, então, produzem impressões que são recebidas por sensações. Estas sensações agora que se relacionam, ao se relacionar, essa estrutura que armazena essa relação é o que vai produzir a racionalidade. A razão. A razão, então, é o quê? São as sensações relacionadas entre si. Então, por isso, olha a importância dessa conclusão. As sensações relacionadas entre si constituem a racionalidade, a razão humana. Estas sensações relacionadas entre si, que constituem a razão humana, quando identificadas agora com esse universo que se move, nesta razão humana elas vão compondo o mundo desse homem. O mundo, então, são as relações, a razão são as relações, as sensações relacionadas entre si, e o mundo agora são as sensações relacionadas com o universo que imprime sensações. Vocês percebam, então, que eu tenho duas dimensões completamente distintas a serem examinadas. Então, vocês percebam como é possível pensar? Pensar é algo absolutamente orgânico. O homem pensa porque é uma estrutura orgânica em ação, que compõe uma parte desse sistema natural de inteligência que permite que ele aprenda a pensar. Aprender a pensar é natural. A distinção entre a nossa capacidade de pensar, então, chamamos de civilizados, com a capacidade de pensar de outras culturas humanas, é a forma pela qual nós tratamos essa questão que nós chamamos de racionalidade. Mas todos eles são racionais. Percebam então que eu consigo explicar como é possível entender, como é possível pensar. Pensar é relacionar. Tomamos como certo, então, essa questão. Bom, se pensar e relacionar, agora nós precisamos construir um ambiente que nos permita, então, relacionar de forma coletiva. Nós precisamos constituir um sistema de inteligência que comunique agora, por meio desse sistema, diferentes relações que nós produzimos no âmbito da nossa inteligência pelas nossas impressões que foram produzidas pelo universo nas nossas sensações. Vocês percebam então que cada um de nós constitui um mundo. Cada um de nós desenvolve uma racionalidade própria. Cada um de nós tem um mundo próprio. Agora nós precisamos fazer com que esses mundos consigam agora produzir pontos de interseção. Usar uma linguagem da matemática aqui para pontos de interseção. Ou da geometria, doutor Pedro Osório. Acho que é a teoria dos conjuntos, né, que serve para matemática. Eu passei por essa fase na educação fundamental, teoria dos conjuntos. Assustavam a gente. Mas está sendo válido agora. Obrigado. Então esses diferentes mundos que foram produzidos por esses diferentes indivíduos, eles passam a constituir pontos de interseção. O que são esses pontos de interseção? São aqueles pontos em que é possível estabelecer então um sistema de inteligência que permita a comunicação. Esta comunicação que constitui pontos de interseção, ela pode ser desenvolvida por diferentes meios. Ela pode fazer uso de signos que podem se apresentar como movimentos do corpo, ou nós vamos perceber que, aliás, em certo sentido, esse sistema de comunicação se apresenta de forma semelhante, inclusive entre os animais. Embora os animais não desenvolvam uma racionalidade como nós conseguimos desenvolver em função de características orgânicas próprias, mas essa linguagem, que são pontos de comunicação dos diferentes mundos, ela se apresenta entre os animais.
o que eles utilizam, qual o mecanismo orgânico que é colocado em ação para que isso ocorra, não, acho que não é da nossa missão responder, mas é possível aceitar como válido, embora também isso não seja relevante porque eu pretendo explicar. Bom, então a interseção entre esses diferentes mundos, na medida em que isso se aprimora, esse sistema passa então a desenvolver certos graus, né, que nós poderíamos chamar então culturais. As culturas então, elas se apresentam, quanto mais sólida a cultura, maior o entrosamento dessas interseções entre os diferentes mundos, né, e maior o agrupamento social no qual ela ocorre. Essa produção de uma cultura entre diferentes indivíduos, através da comunicação dos mundos individuais, ela vai permitir o desenvolvimento de uma série de outros mecanismos para a constituição desse sistema de inteligência que nós vamos denominar, então, que é um sistema de inteligência por conceitos. De que forma esse sistema de inteligência por conceitos, então, se constitui nesse sistema de comunicação, de interseção de mundos? Ora, este sistema de conceito, então, ele se apresenta, num primeiro momento, como um fenômeno natural. Quando eu falo neste ambiente aqui, a minha fala, em um primeiro momento, ela se apresenta agora apenas como um fenômeno natural, um ruído, um som que é percebido pela nossa capacidade auditiva. Só que no desenvolvimento desse conjunto de instituições que vão permitir o processo civilizatório, o homem vai perceber que este ruído pode ser catalogado através de uma ordenação fonética. Então não é apenas um ruído, mas um ruído que o homem consegue repetir de uma certa forma e associar distintas formas deste mesmo ruído. Significado. Eu passo a dar então agora para esse signo linguístico, que é a representação sonora, um significado. Eu tenho um signo fonético e eu tenho um significado, que é a comunicação dos mundos. Eu vou buscar entre esses diferentes mundos, esses pontos de interseções, e vou ligar esse signo, que é a expressão fonética, a um significado, que é a comunicação dos mundos. Então vocês percebam que este signo linguístico, que se apresenta no primeiro momento como um conjunto fonético, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar não na natureza a representação, mas na comunicação dos diferentes mundos dos indivíduos. Esta interseção entre os mundos é que serve de referência para o signo linguístico, que se apresenta através de uma combinação fonética, e o significado é a comunicação. Então, a interseção entre os diferentes mundos é o significado. O signo, então, é a combinação fonética e o significado é a comunicação dos mundos. Bom, então nós vamos perceber que os conjuntos a ideia, a proposição que tenta constituir um sistema de inteligência orientado por conceitos, a primeira questão a ser colocada em evidência é que esse sistema de conceitos não se comunica com o mundo natural, mas com o mundo cultural. Ela vai se comunicar com os diferentes pontos de interseção desses diferentes indivíduos que compõem uma determinada cultura. Então, por exemplo, um conjunto conceitual na língua portuguesa não tem sentido algum para alguém que vai ouvir na língua inglesa. Ou um conjunto de signos culturais da língua inglesa não tem sentido algum para a nossa cultura que se reúne fazendo uso da língua portuguesa. Então vocês vão perceber que esses signos linguísticos, se eles tivessem objetividade comum da natureza, essa língua seria universal. Ela só não é universal porque ela se comunica com as culturas e não com os objetos. Tu não está trocando ali a questão do significante pelo significado? Não. Eu não sei como é que esse assunto foi organizado até agora, mas para entender o meu, tem que ser organizado assim. O signo, o significante, no caso não é o objeto, mas é a fala. É que na verdade, quando a teoria tradicional, a analítica tradicional, ela vai dizer que o significante é o objeto. Não, o significante é o conceito, que se relaciona com o indivíduo e as suas sensações, que por sua vez depois tem as comunicações com o mundo. Tem a significação também.
Tem não- significado, tudo bem, mas eu organizo dessa forma porque assim me basta. Ela serve para resolver essas questões sob o ponto de vista do sistema que eu estou tentando explicar. Bom, então nós temos aqui o quê? Nós temos diferentes indivíduos que produzem diferentes mundos, que por sua vez se comunicam, produzem pontos de interseção. Esses pontos de interseção, então, são orientados por sentidos, que por sua vez são resultados do mundo natural. Alguém pode ter visto um leão na selva africana, outro pode ter visto numa televisão. Para um sistema cultural, os diferentes meios, as diferentes fontes, permitem de forma pobre, obviamente, para o cara que viu a onça na televisão, e o cara que conviveu com um abraçado lá numa guerra até se desvencilhar de um ataque, a pobreza entre uma onça e a outra vai se dar apenas com relação aos meios culturais utilizados para produzir esse sistema de relações. Mas ambos estarão relacionados a uma sensação. É necessário que alguém tenha visto na televisão e é necessário que alguém possa ter eventualmente passado por uma situação qualquer com uma onça. Só uma coisinha. São pobres apenas um para o outro. Uma passagem de Castro Alves como naturalista, poético. Então, descrevendo a queimada, o incêndio enorme, o resto do ambiente. Diz a queimada é uma fornalha, a ialha redunda cascavel chacoalha, e no pico de um rochedo, a corça e o tigre, náufragos do medo, vão tremos se unir. É o Castro Alves, naturalista, que pouco se interessa por ela, mas é uma passagem fabulosa. É verdade. E que encaixa Obrigado, nessas sensações de seres vivos, tenentes, portanto, de algo que lhes ameaça. E diante dessa ameaça, esse raciocínio deles de sobrevivência os une. Sim. Não é? E Castro Alves cantou em versos lindos na sua poesia, além das tristezas do negreiro. Não, muito obrigado, senhor. Esse discurso, né? Por aí. Maravilhoso, doutor Pedro Osório. O senhor é um homem que eu gostaria muito de ter tido as oportunidades na educação atual de ter aprendido a ser incentivado a dedicar a poesia e assim por diante, mas é sempre muito bonito ouvir o senhor. Mas, assim, vocês percebam que o grande problema que nós temos para resolver, ele não é tão complexo quanto parece, desde que aceitemos a rever algumas questões que nós temos por resolvidos. Nós estamos completamente enredados. Eu não conheço muito como funcionam os truques dos ilusionistas, mas me parece que aquilo que nós denominamos de senso comum sobre a capacidade humana de pensar é quase que nos colocar numa sala de espelhos, porque nós estamos iludidos. E o pior de tudo é que essa ilusão ela é de um nível e de uma intensidade tal que quase que a totalidade das pessoas, quando percebem que este assunto está sendo colocado em pauta, elas imediatamente se negam a seguir adiante. Por quê? Porque nós temos um sistema cultural que nos faz feliz. Ele não resolve os problemas da filosofia, mas resolve os nossos problemas. Para alguns de uma maneira muito satisfatória. Essa discussão, né? ela desperta inquietudes e as pessoas procuram fugir das inquietudes. Exatamente. Daí a religião, né? Exatamente. A questão dessa inquietude. Então, nós precisamos partir da seguinte questão. Não é possível, então, examinar esses temas a partir de um sistema por meio de conceitos. Por que não é possível? Porque esses temas, eles não se resolvem por conceitos. Eles se resolvem por ordenação. Nós precisamos ordenar as nossas ideias
para depois sim, aí nós podemos voltar a tentar tratar dessa questão dos conceitos, porque toda vez que formos examinar qualquer questão, nós vamos estar sendo orientados por um sistema movido por espelhos. Usar uma... É uma... Doutor Pedro, o Paulo é positivista, né? Ordem e progresso. Sim, ordem é tudo. Positivista aí, ó. Ordem ab caos. Mas o que eu queria, então, já que temos 15 minutos, eu posso sair correndo no final da reunião aqui. Eu gostaria de trazer para vocês algumas questões que eu venho examinando nesses últimos dias. Aliás, eu digo isso brincando, obviamente, porque eu sei que imediatamente todo mundo vai lembrar das lições de, sei lá, Freud, de Jung, sei, aí vão trazer Paulo Freire, não sei mais quem, vão se aliar um monte de relatos históricos, de experiências nessas reflexões, e o tema central que precisa ser examinado provavelmente fique de lado. Então vamos nos abster completamente das ideias dos outros, vamos tentar acompanhar as nossas ideias para ver se é possível admitir algumas questões que eu quero colocar aqui. Primeiro, quais são se nós vamos então examinar essa estrutura, que ela antes de mais nada age de maneira natural, nós temos que reconhecer então que a cultura é um instrumento de submissão do homem. O homem, quando se submete, quando se torna civilizado, e o homem, quando se insere num determinado grupo de indivíduos, ele precisa então agora constituir um sistema que permite essa ordenação coletiva. Porque se não fosse... Essa interseção. A ordenação coletiva. Porque a interseção, a Constituição... Mas não deixa de ser também, né? É que agora entra a força. A força da ação, né? Na verdade, o grande problema do exame desse tema, num tema dessa natureza, é que ele agora traz o homem, porque até então nós não estamos examinando as ações humanas. Estamos apenas examinando as estruturas formais que compõem um sistema de inteligência. Então, quando nós formos examinar o assunto que eu quero trazer agora, é que eu estou examinando o homem que age. Então, uma possibilidade de um exame sobre o homem que age. Então, se nós percebermos, então, que o homem, quando ele se insere numa coletividade, num agrupamento social, e que ao inserir-se nesse agrupamento social, ele, além de desenvolver então um sistema cultural propriamente dito, esse sistema cultural agora vai se apropriar de determinados meios dos quais dispõe o homem para submeter o homem, para ordenar o homem. Ou seja, porque se o homem fosse então obedecer simplesmente aos comandos da natureza, de que ele deve buscar a sobrevivência de forma permanente, se o homem for se submeter às ordenações da natureza, que para sobreviver então ele tem um conjunto de ações naturais que lhe impelem nessa sobrevivência, entre os quais a própria reprodução que se projeta em outros indivíduos, né, a sexualidade, nós vamos tentar entender de que forma então você pode constituir nesse sistema cultural, desenvolver agora meios para submeter ao homem à cultura. Então, de que forma, quais são as duas grandes instruções que essa estrutura orgânica recebe, então, que são naturais? Entre os animais, há uma ordenação natural que assegura a sobrevivência do agrupamento através da reprodução orgânica, né? E nesse agrupamento social os indivíduos se reúnem para garantir a sobrevivência. Então eles brigam entre si, eles buscam, agem sobre a natureza para garantir a sobrevivência. Pois bem, essa associação de indivíduos que permite a vida coletiva em grupo, ela vai permitir então que se desenvolvam, seja desenvolvido através desse sistema cultural e esse sistema de inteligência, determinados mecanismos de proteção coletiva. Então, em princípio, a sociedade de indivíduos vai permitir então que eles possam desenvolver mecanismos para garantir a sobrevivência. Então, temos a sobrevivência como uma questão relativamente resolvida nas associações coletivas. Mas como é que você vai manter o indivíduo agora coeso dentro dessa coletividade? Bom, se você deixasse para que os comandos naturais da natureza coordenassem isso,
a sociedade viveria dentro da mais absoluta liberdade de reprodução, né? As pessoas se relacionariam, homens e mulheres, e homens e homens, e mulheres, exerceriam sua capacidade erótica dentro daquilo que lhe proporcionasse prazer, assegurasse reprodução, e a vida provavelmente transcorreria dessa forma, sem que fosse possível constituir um sistema, a não ser pela ameaça e pela dor, né, que para submeter esse agrupamento de indivíduos. Ou você constitui, então, inflige a dor, e pelo temor da dor, e pelo temor da morte, esse conjunto de indivíduos se submetem a um sistema de ordenação dessa convivência em grupo, ou você controla o prazer. Você interdita o prazer. Hã? Como é que tu quer chegar nisso daí? Deixa eu já disse que eu vou trazer assunto para discussão, depois nós vamos pensar sobre o assunto e vamos voltar. E eu deveria trazer esse assunto no início, porque ele exigiria ainda mais uma série de outras considerações, mas eu estou atalhando o tema. Já que vocês mesmo têm que atrapalhar, pelo momento vocês estão seccionando um raciocínio que é totalmente complexo, assim. Eu peço aí É que, na verdade, eu não introduzi o desejo ainda eu peço como uma categoria. 2 minutos, um pouco mais, talvez, mas muito pouquinho, para fazer um registro todo que me é profundamente emotivo e que eu sei que também vocês, ao pensarem sobre esse assunto, vão sentir a mesma percepção de preocupação. É que guarda o leito, sob excelente tratamento médico, o nosso bispo emérito venezuelano, Dom Stanislau, que é um filósofo. Escreveu uma tese de doutorado dele em grego. Em grego é uma sumidade. E além da sua pregação evangélica, ele trabalha a filosofia como um fermento, digamos agora, grosseiro, eu não gosto de dizer isso, ferramenta. Mas, como ele sabe que trabalhamos fortemente na questão jurídica, no modo de conduta de povos, disciplinamento de condutas e comportamentos, em torno disso, e que no inimigo que nos incomoda, e por isso mesmo nos tem uma serventia, pelo fato de nos incomodar, que são céticos. O ceticismo nos instiga, nos ameaça e nos obriga a pensar e a defender, portanto, a possibilidade de perseguir um conhecimento válido, na medida do possível, no alcance nosso. Então, ao fazer isso, recordando que é trânsito entre nós, muito comum, a lógica epistêmica. Epistemologia eu recebi de ter o presente do nosso confrade aqui. Então, essa epistemologia, esse epistemo, que aparece como lógica, eu sei que, bifalvada, eu sei que, eu acredito que. Então, as crenças, quando elas se aproximam de um lugar onde ela própria vai se destruir, como que elas se convertem por um instante e volta a ser empedernida de novo. Mas ela busca a salvação na crença, colocando como um instrumento de corte para o raciocínio rigoroso, o conhecimento científico rigoroso. Eu sei que, e vou acreditar que. Isso porque é fácil acompanhar. Um só toque é suficiente nisso. Quando o cético diz, não é possível atingir a
as áreas da verdade. É impossível, a verdade não existe. Então seria a ruína de tudo, filosofia, de qualquer esforço. Sabendo que é impossível, lá o que trabalha aí, né? Movido em que diz então, essa lógica epistêmica, que é um instrumento que temos, dentre vários, entre os muitos, a lógica epistêmica, que trabalha com esses dois valores. E que o empedernido negativista, né? Então, ele diz isso. Uma homenagem aqui ao Binder, o Bondé, né? La vérité, il n'a pas. Né? Ela não existe, a verdade. Diz o epistemológico Deleuze. Né? Então, diz, mas que contradição a sua? Se o senhor está mostrando uma coisa universal, que não existe algo, essa sua afirmação é uma verdade, pelo menos para o senhor. E universal. Então a gente vai para o ambiente até da brincadeira, sim, né? Sim. Essas questões do conhecimento. Mas com isso aqui registrar que estamos todos interessados no bem-estar, na felicidade e na recuperação, por que não? Né? Da saúde do nosso bispo emérito, que é um companheiro excelente de investigações, de divagações filosóficas, e não obstante os marcos profundos e sólidos que ele mantém. Claro, é uma homenagem. Merecida, doutor Carlos Rosário, merecida. Deixa então, assim, só para concluir essa colocação dessa questão para ser examinada, e não nas próximas reuniões, porque acredito que não seja da nossa pauta ainda, mas a gente percebe o que então? Essa repressão ao prazer, ela depois ela é substituída no processo de desenvolvimento dessa cultura pela substituição do desejo. Ou seja, você agora, reprime o prazer e você ameaça com a morte. Né? Aqueles que deixarem de se comportar, né? E aí o que você faz? Você introduz através dessa repressão ao prazer o desejo da vida eterna. O desejo da vida eterna, que é substituído pela repressão do prazer, agora ele passa então agora a ser o mecanismo pelo qual você introduz outras categorias. O homem deixa, nós teríamos que examinar as relações humanas de necessidade e de desejo. Porque a cultura civilizada, ela num determinado estágio do desenvolvimento, na medida em que você reprime o prazer e introduz o desejo que inicia pelo desejo da vida eterna, ele depois se transfere para outros objetos que sejam vinculados àquele desejo original. Então vocês vejam que o marketing já percebeu isso. Toda propaganda que você faz, você associa à sexualidade. Tudo aquilo tudo, as roupas, as marcas, os perfumes, tudo aquilo que você quer trazer de volta agora para esse ambiente, com a organização desse sistema por meios econômicos e políticos, né? Então você primeiro, quando você reprime o prazer e ameaça com a morte, você substitui então agora o prazer pelo desejo, e esse desejo ele passa a ser utilizado como instrumento de ordenação da sociedade civilizada. Aí você vai constituir todo um sistema a partir da ordenação de desejos, e sempre trazendo como forma subliminar a repressão que se apresenta oculta nesse sistema.